Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Eu tenho a alegria de meditar com você no dia de hoje essa palavra que a liturgia nos oferece. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. Partilhemos juntos essa palavra que a liturgia nos oferece hoje. O Evangelho que a liturgia coloca como pão nosso de cada dia hoje é o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27 é o texto que nós encontramos na liturgia. Ontem nós acompanhávamos Jesus querendo atravessar, de uma parte de onde ele estava para outra margem. E a gente lembrava que essa travessia é uma experiência de Páscoa, é uma experiência de passagem. E a igreja nesse mundo está fazendo justamente isso. Jesus que está indo para o outro lado, para outra margem, essa ideia de uma igreja de discípulos, eu, você, nós, que estamos em movimento, que estamos em caminho. Nós carregamos dentro de nós o DNA do nomadismo, da peregrinação, de sair de uma parte e ir para outra. E às vezes o movimento de passagem não é que ele é tão tranquilo, não. Às vezes ele é uma experiência avassaladora. É uma experiência de uma espécie de terremoto. Dizem que o terremoto é justamente isso, são as placas tectônicas que estão se ajustando. Aquilo que parece simplesmente ser uma coisa caótica, dizem que são as placas, que elas estão se ajustando. Para nós é uma completa confusão. É como o pessoal diz assim, que as abóboras se ajustam na medida que a carroça vai balançando, o famoso freio de arrumação que muitas vezes tem na vida da gente. E aí, está passando por algum freio de arrumação? Está tendo alguma coisa sendo arrumada, sendo reajustada? No primeiro momento isso pode ser bastante doloroso, pode ser bastante confuso, mas é assim mesmo. Vamos manter a confiança no Senhor. Sabe que ontem ele disse para nós, o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Mas as aves têm seus ninhos, as raposas têm as suas tocas. E a gente lembrava o cuidado de Deus, a providência de Deus com a natureza. Mateus 6, 28. E hoje a gente continua olhando com profundidade para isso, não é que Jesus é esse que realmente tem a tranquilidade de saber que ele está nas mãos do Pai, que o Pai tem uma mão protetora sobre ele. E a gente lembrava ontem, o salmista no Salmo 130, no versículo 2, que ele dizia que ele botou a alma dele para ficar sossegada e agora ele estava como uma criança tranquila depois que é amamentada no colo da sua mãe. Há um outro salmo, o Salmo 126, que diz assim, olha, em vão os vigias ficam acordados aí durante a noite, em vão os construtores trabalham, não é, para comer o pão da fadiga. Aí o versículo 2 diz assim, porque aos seus amados Deus concede o pão enquanto dormem.
Ou seja, Deus cuida da vida da gente, Deus nutre a vida da gente, né? Jesus compara que o trabalho e o crescimento do reino dentro de nós é como um homem que jogou uma semente na terra e vai dormir. E a semente vai crescendo por sua conta própria. Não é o homem que faz a semente crescer, não é a gente que faz essa força de Deus crescer na gente. Isso vem dado de graça, é gratuito, não é? Aquela palavra de Jesus, né? Vocês não vão fazer um fio de cabelo de vocês crescerem por conta da preocupação. Então, as preocupações que Jesus dizia que os pagãos têm, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, olha para as plantas, olha para as aves, Deus está cuidando de tudo. Minha amiga, meu amigo, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Ontem foi que eu me dei conta que não era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, até porque a minha paróquia hoje é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu de origem sou de uma paróquia, Santo Antônio de Jesus, mas a paróquia foi ao longo dos anos sendo transformada. Saiu de lá uma paróquia, a paróquia de São Benedito, aliás, antes eu acho até a paróquia de Varzedo, não sei se todo o município pertencia àquela paróquia de Santo Antônio ou não, mas parte do território talvez saia ali, paróquia Nossa Senhora da Conceição de Varzedo. Depois vem a paróquia de São Benedito, paróquia de São José do Andaiá e por fim a paróquia que agora eu resido, que é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a nossa comunidade, a gente sempre festejou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no mês de setembro, porque eu não sei. Mas a data litúrgica que se celebra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era justamente ontem, 27 de junho. Isso nem estava na memória, é uma memória facultativa. E interessante que a gente leu esse evangelho ontem, né, de mostrando esse cuidado do pai, não é, do filho do homem, que não tem pedra onde reclinar a cabeça, etc. Mas tem um colo paterno, materno, não é? Jesus fez a experiência de retirante, pequenino, de deixar a sua terra, de ir para o Egito. Com ele estava a mãe, com ele estava o pai, fazendo essa experiência. Então acho que essa ideia de ontem talvez deve um pouco ainda continuar ecoando hoje. Existe um socorro que é perpétuo, e esse socorro nós encontramos no Senhor. Nele a gente encontra a força da gente. Por isso que a gente começou cantando, né? Confiemos-nos ao Senhor. Ele é justo, Ele é bondoso. Então confiamos todas as nossas causas, todas as nossas dificuldades na mão de Deus. Mantenhamos viva a confiança, viva a esperança. Sem esperança a gente morre. A gente costuma dizer assim, a esperança é a última que morre. Não. Quando você faz uma experiência de morte, de morrer em alguma coisa, é porque justamente quem morreu primeiro foi a esperança. E quando morre a esperança, aí vem o resto de todas as mortes. Há estudos, né, feitos pelo mundo afora, quando você se deixa impressionar por experiências impactantes, não é, de crenças que são nefastas, que você carrega dentro de você, como isso te destrói. Destrói a autoestima, destrói a perspectiva de futuro, destrói a capacidade de refletir, tira a paz de dentro da gente. Quando a gente conserva a esperança, a gente pode olhar para o futuro, pode olhar para em volta da gente, pode olhar para o presente com todas as suas dificuldades, mas encontrando sentido de vida. Opa! E o sentido de vida era um mosquitinho aqui, quis fazer um pouso onde não devia. Então, a perspectiva de vida, o sentido da vida, faz a gente afrontar as dificuldades da gente com mais força, com mais energia, sabendo que uma mão protetora guia a vida da gente com cuidado. Aquilo me lembra uma vez que li um livro de Morris West, parece-me que era A Filha do Silêncio, em uma passagem lá, o autor, um personagem dizia assim, por maior que seja a queda, a gente nunca cai das mãos de Deus. Se o paciente cai e passa para outra mão. E aquilo parecia ser o cair no abismo, a gente estava indo sempre nas mãos de Deus. A gente nunca cai das mãos de Deus. A mão de Deus está sempre ali, protegendo, encaminhando a nossa existência. Ok. O evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27, Jesus continua fazendo a sua travessia. Ele entra na barca.
A barca é um símbolo da igreja, é um símbolo da comunidade, daqueles que acreditam em Jesus ressuscitado. E agora eles estão fazendo a travessia, estão indo para outra margem, ou seja, estão indo cumprir a missão de levar a boa nova é de que Jesus ressuscitou. Mas o fato de a gente estar cumprindo a missão da gente, de a gente estar indo na direção que a gente vê, entende, o que foi que eu fiz aqui? Vê que é a posição correta que a gente tem que tomar, tem que fazer. Às vezes a gente pode encontrar dificuldades, as dificuldades vêm ao nosso encontro. Isso não deve levar a gente ao desespero. O fato de a gente estar na correspondência do sentido da vida da gente, o sentido da nossa missão, não equivale a uma vida sem dificuldades. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. A gente tem que acompanhar Jesus nesse movimento que ele faz, esse movimento que a gente diria é pascal, é de passagem, é de travessia, é buscar outras margens, porque a gente carrega na gente o DNA da peregrinação. Somos na fé filhas e filhos de Abraão. Abraão é aquele que deixa a sua terra e vai para aquele lugar onde Deus aponta, para aquele lugar onde Deus indica. E aí muitas vezes para a gente, o lugar onde Deus indica, não é que a gente tem que fazer grandes movimentos geográficos, às vezes é saber permanecer bem, em sintonia, naquele lugar onde a gente se encontra, com a consciência de estar no lugar certo, na hora certa, crescer em nós atitudes que são atitudes da fé. Então, o importante é acompanhar Jesus, que o movimento que a gente faz seja na companhia de Jesus, sem perder essa companhia benfazeja. E aí o texto diz que houve uma grande tempestade no mar. Dentro da mentalidade antiga, mar faz rima com mal. Para eles, o mar era o símbolo de um mundo sem controle, de um mundo caótico, de um mundo na confusão. E agora é aqui, nesse lugar de confusão, de caos, que vai haver uma manifestação de Deus. Onde é que nós vamos encontrar Deus? Às vezes a gente pensa que vai fazer uma experiência de Deus, uma experiência da presença do Pai, quando tudo está tranquilo, quando a gente consegue silêncio em volta da gente, quando está na solidão. E às vezes não, pode ser justamente numa hora de dor, numa hora de grande dificuldade. Lembra que Jesus na cruz, ele não perdeu a perspectiva? Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É ali, na hora da cruz, na hora da dor, mas ele faz uma experiência desse amor do Pai, desse Deus que está com ele, dessa criança que pode se deixar largar confiantemente nesse colo amoroso de um pai que cuida da gente. Então, que a gente não perca o horizonte, porque se estamos passando por uma hora difícil, por uma hora de dificuldade, por uma turbulência, pensar que a gente não está nessa presença de Deus. Como dizia Santa Teresa de Ávila, nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. É o Salmo 23, a experiência do salmista, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dom Helder Câmara diz que ele ficou comovido numa certa experiência, porque o povo justamente gosta de cantar esse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele diz que ele olhava em volta e via que estava faltando tudo. Estava faltando água encanada, estava faltando energia, estava faltando calçamento, estava faltando esgoto, estava faltando trabalho. Mas essas pessoas não se sentiam desprotegidas e desamparadas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Às vezes os amigos podem faltar, podem fugir todos. Jesus no alto da cruz contou com a mãe, contou com o discípulo amado, um grupo de mulheres. Os discípulos fugiram, as multidões não estavam mais ali para aclamá-lo, gritando Hosana ao filho de Davi. Tinha gente zombando dele, não é? De como ele tinha se apresentado, como o rei, como filho de Davi, o rei, o filho do homem, ele sempre se apresentou. Mas se és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Foram as palavras que ele ouviu naquela hora. Então a gente deve ter esse cuidado de não dar ouvido a essas vozes, não é, das trevas que muitas vezes clamam dentro da gente e em volta da gente. Essas experiências de turbulência podem ser experiências onde a gente faz
ganha sentido de vida, sabe que a mão de Deus vai estar com a gente. Aí diz que quando eles estavam ali no meio dessa tempestade, no mar, a barca estava sendo coberta pelas ondas. Agora olha o que diz, Jesus dormia. Aquilo que eu dizia, né, do Salmo 130, do Salmo 126, essa experiência de quem sabe que tem uma mão protetora de Deus, que sustenta, que nutre. Jesus podia dormir. Como é bom que no meio da confusão a gente não perca o sono. Aliás, às vezes tem gente que no meio do estresse o que sente é muito sono, né? Lembra dos discípulos? Pedro, Tiago, João, que Jesus pegou com eles, levou para o Horto das Oliveiras e eles estavam ali dormindo. Enquanto eles diziam, vocês não são capazes de rezar comigo uma horinha? Jesus dizia, fiquem aqui comigo, vigiem comigo, orando aqui comigo. E eles não conseguiam. Também não é tal, porque sabe o efeito do torpor do vinho da ceia e todas essas coisas. Mas a gente lê também nessa chave do estresse, muitas vezes que no estresse como que uma espécie de torpor cai na pessoa e ela dorme demais, ela hiberna, né? Então aqui o equilíbrio que a gente tem que conseguir ter na vida da gente, capacidade de vigiar e a capacidade também de dormir. Agora que no meio dessa confusão toda, Jesus não perdeu a sua capacidade de dormir. Dormiu tranquilamente. Aos seus amados, Deus concede o pão enquanto eles dormem. Então os discípulos se aproximaram de Jesus dizendo, Senhor, salva-nos. Primeiro título que é dado a Jesus, Senhor. Esse é um título Kyrios. Kyrie significa dizer que é uma comunidade que já faz a experiência do ressuscitado. No meio da tempestade é dado a Jesus o título do que é próprio do ressuscitado, que ele é Senhor. Na hora dessas dificuldades aí, muitas vezes também a gente lembra que realmente Jesus é Senhor. E o pedido é esse, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Às vezes a gente grita, pedindo ao Senhor a sua força, porque a gente pensa que está perecendo. É uma oração que a gente diria, é a confiança da comunidade. Será que é a pura confiança? Ou é o desespero que está fazendo com que eles rezem? Você, no meio das dificuldades, você reza por confiança ou reza por desespero? Senhor, salva-nos. Jesus, em vez disso, dormia. Estava salvo, sabia que sua vida estava salva. Não deu espaço para desespero nenhum. Então, às vezes a gente reza, fala, ora, mas o que está movendo a oração da gente não é a confiança, pode ser o desespero. Mas isso também é normal, porque o instinto do medo faz parte do instinto da preservação, não é? Da vida que a gente tem como bela, tem como boa e que não quer perder. Então, o medo muitas vezes está ali presente. A gente deveria saber confiar sempre. Confiar não é sempre e necessariamente não ter medo. O medo tem um componente bom dentro dele, se ele não te neutraliza e nem torna você agressivo, mas se te dá aquela carga necessária para estar estável, para permanecer na vida com atenção, com a prudência necessária. Uma pessoa que não tem medo de nada e se joga em qualquer dificuldade pode ir ao encontro da morte. Isso não é bom. Isso é doentio, mas o justo equilíbrio, né, de uma manutenção da coragem no meio do medo, nessa capacidade de se manter vivo no seu lugar, isso é necessário. Então Jesus, ouvindo essa prece, esse grito dos discípulos, ele diz, por que tendes medo, homens fracos na fé? Na verdade, o que eles deveriam ter era fé e não medo. Mas parece que ali o medo é quase como que a outra asa da fé, né? Um passarinho com essas duas asas. Parece que medo e fé, medo e confiança que devem saber se articular e encontrar o equilíbrio para a gente poder conseguir voar, para a gente conseguir se deslocar, para a gente conseguir ir para um outro lugar na paz e na confiança. Então, levantando-se, Jesus, ele ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Jesus intervém, não é? Mesmo que eles estejam sendo movidos não por fé, mas por medo. Lembra daquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha? O Pai manda o sol para bons e para maus, manda a chuva para
justos e injustos. A providência de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida é geral, é perene. Então, não é que Jesus, o Deus, escuta a oração da gente, não é por causa do nosso medo ou por causa da nossa fé. É porque Ele é Pai, é porque Ele é bom, é porque Ele é amor. E aí isso deve ajudar a gente a sair do medo e entrar na fé, porque a gente sabe que tem um Pai que é justo, que é bom, e que essa justiça põe equilíbrio nas coisas. Aquilo que eu posso estar achando que é uma injustiça contra mim, que é isso, que é aquilo. Vamos entrar na justiça de Deus. Não deixar que as nossas fantasias fiquem falando no ouvido da gente, incutindo, destilando ódio. Foi aquele que está me perseguindo, é aquele que está fazendo isso. Tem uma justiça de Deus. E a essa justiça a gente deve confiar o destino da gente, a vida da gente, a história da gente. Sem medo, sem temor. Ele protege, tem essa mão, não é? que cobre tudo, é mão amorosa. E essa mão amorosa ajuda também a gente, é como diz São João, onde tem amor, faz a gente jogar fora, descartar o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. O Evangelho conclui dizendo assim que os homens ficaram admirados, não diz os discípulos, os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Eu e você, como homem, olhamos para Jesus como um homem que causa a nossa admiração, que causa o nosso espanto. Mas, gente, essa admiração deve ser algo também que nos atraia para Ele. Eu quero ser homem como Jesus é. Eu quero ser pessoa como Jesus é. Eu quero poder dormir tranquilamente no meio da tempestade. O segredo é esse. O Pai está ancorado ao Pai. Sabe que é um Pai que está cuidando da gente. Nosso destino está seguro nas suas mãos. Gente querida, que no dia de hoje a gente possa fazer nas experiências mais nefastas, mais difíceis pelas quais a gente possa estar passando e que ninguém imagina que nós estamos passando, que a gente faça essa experiência de um amor infinito que sustenta a nossa vida, que pega a nossa barquinha, não é? A barquinha do nosso coração, nela está dentro Jesus. Não vamos prestar atenção na tempestade que está fora, não. Vamos prestar atenção na calmaria, naquele que está ali dentro, que está dormindo no nosso coração. Vamos dizer para o Senhor, desperta. A palavra dormir, não é? Faz lembrar, por exemplo, em português, né, tem a palavra cemitério, coemesis, coemeterium, lugar do sono, cemitério, viam os antigos cristãos como lugar onde a gente repousa, né? A gente olha para a morte como uma experiência de repouso, de sono, não é que a morte tem a última palavra. Vai chegar um momento, né, a gente ouve São Paulo dizendo: desperta tu que dormes, Cristo quer te iluminar. Então Jesus é aquele que desperta do sono da morte no terceiro dia e vem para iluminar o mundo. Hoje vem aqui iluminar o coração da gente com essa palavra do Evangelho. Na barquinha de Jesus está Jesus, não vamos, do coração da gente está Jesus. Não vamos ficar olhando para a tempestade, para a água que está entrando, não. Vamos olhar para Jesus, que está aqui com a gente, um homem como eu, um homem como você. Que homem é esse? Esse homem é o homem Deus. É o homem que se conformou com a nossa humanidade, tomou sobre si as nossas dores para nos libertar. Agora a gente vai pedir a Jesus: conforma o meu sono com o teu sono, conforma a minha vida com a tua vida. Aquilo que a gente vê na carta
de São Paulo, não é, aos romanos. Quer vivamos, quer morramos, é para o Senhor que nós vivemos. Então, se a gente vive, se a gente dorme, se a gente come, que Jesus seja o Senhor, como os discípulos. Senhor, salva-nos. O Senhor vai salvar realmente a gente se de fato Ele for Senhor de toda a nossa vida, de todas as nossas experiências. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha vida Ele é o Senhor, da minha vida Ele é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Está na tempestade? Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Ou como a gente já cantou, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele é meu Deus e nosso Deus, Ele é meu Pai e nosso Pai. O Senhor tem o mundo nas mãos e com essa confiança vamos viver esse dia na esperança. Minha amiga, sobre você, sobre mim, eu peço a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço a quem está aqui acompanhando essa nossa live, Aldaleia, um abraço para você. Um dia abençoado. Um abraço para Vani Brito e para Ivete Mota, também para Smadra 5, a nossa cara Sandra. Então, a vocês que nos acompanharam, um dia abençoado, um dia cheio de Deus. Você que vai acompanhar essa live depois e quem está aqui já assistindo, eu digo, curta, comente, encaminhe a nossa live. Também lá no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, no nosso perfil do Facebook, e também na página do Facebook que nós temos. Vão lá, curtam, comentem, encaminhem, compartilhem lá no Facebook, tem essa forma de compartilhar o vídeo. Façam isso e se chegar alguém que está precisando ouvir essa mensagem, seguramente vai ser um bem. Espero que assim seja. Um dia abençoado para mim e para você, minha amiga, meu amigo.